Bem-vindos a mais um Bastidores do Intercâmbio. Meu nome é Babi. Sejam bem-vindos de volta. Por favor, já clica aí no like, já clica aí no seguir, porque a gente vai falar de uma coisa, assim, muito interessante hoje. Hoje a gente vai falar com uma sommelier, tá? Vou apresentar ela aqui com mais de 12 anos de experiência na indústria do vinho. Os estudos de vinho de Priscila incluem todos os aspectos, desde viticultura e produção de vinho até negócios e marketing de vinho. Muito chique. Ela trabalhou em 3 países e viajou por mais de 40 regiões vinícolas ao redor do mundo. É muita viagem. Além da experiência em vinho, Priscila possui mais de 20 anos de experiência em vendas. Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada, Barbie. Como é que você tá? Tudo bem hoje? Tô bem. E deixa eu te falar. A gente estava aqui tendo uma pré-conversa, né? E eu falei para ela, eu nunca vi a palavra enologia, né? O que seria um enólogo? Fala para mim. Então, no mundo dos vinhos, sempre tem vários nomes que a gente não entende super bem. E às vezes a gente confunde. Sommelier é aquela pessoa que trabalha mais com venda, serviço. Uhum. Enólogo seria aquela pessoa que realmente faz o vinho. E tem outras palavras também, como, por exemplo, aqui na Austrália a gente fala cantineiro no Brasil, se ela rende aqui, né, na Austrália. Cantineiro. Que é aquela pessoa que ajuda o enólogo a fazer o vinho. Então, existem vários nomes dentro dessa indústria que a gente acaba confundindo, porque, enfim, nessa área. Eu fui aqui chama aquele de tasting, né? Que você vai na vinícola e você prova... Degustação. Boa. Esqueci o português. Tá bom. E eu fui, e eles falaram que eles têm uma escola lá mesmo, e aí eles usam, assim, os alunos para colher as uvas e testar a acidez. Tipo, tem todo um negócio, assim. Então, antes de você colher as uvas, tem que fazer um teste de acidez, de açúcar, que se as uvas estão maturas, para poder fazer a colheita. E isso já envolve outras técnicas, que já é o viticultor, né? Viticultor. Que já é a viticultura, que já é a parte que realmente da plantação da uva, né? Daquele cuidado da uva antes de fazer a colheita. Então, por isso que a indústria de vinho é tão interessante, porque, por exemplo, já tive vários agrônomos vindo do Brasil para cá que acabaram entrando nessa área da viticultura. Entendeu? Trabalhando nessa parte da plantação de vinho, na plantação da uva, não de vinho, da plantação da uva. Então, assim, na indústria de vinho, não é somente o sommelier, pode ser um sommelier de restaurante, você pode trabalhar dentro de um cellador, que seria tipo quando o turismo de vinho, né? Sim. Quando as pessoas chegam para fazer dessa degustação. Você pode estar trabalhando dentro de uma loja de vinhos. Você pode estar trabalhando... Existe um mercado imenso em diferentes laboratórios. Se você é um químico, você pode trabalhar num laboratório dentro da indústria de vinhos, porque a gente tem que fazer muitos testes de coisas chatas, como pH, essas coisas, quando você está no processo de vinhos. Muito interessante. E, assim, para você, por exemplo, trabalhar em lojas, assim, mais, né, lojas de vinho, por exemplo, só... Você falando que tem o conhecimento, você conseguiria trabalhar nisso ou você teria que ser formado em alguma coisa? Existem alguns cursos que te ajudam na área, cursos curtos, só para você ter um entendimento maior. Quanto mais você consegue se interessar pelo que é a Austrália, principalmente, porque o seu setor, se você está vindo para a Austrália, vai te ajudar. Tem esses cursos que são rápidos para você poder entender o que é que você está fazendo, para você ter uma noção do que você está fazendo. Mas é muito também de você meter meio que a cara também de aprender a fazer. Porque esse curso te dá uma noção, mas no trabalho, você vai aprender... Tem que ter aquela paixão. E muito networking. Eu acho que uma coisa que as pessoas realmente... Eu acho que se você realmente quer trabalhar com alguma coisa, meta a cara. Eu faço, às vezes, algumas speaker, né? Algumas apresentações para estudantes, e principalmente lá em Adelaide, justamente nessa onda que quer pessoas que querem trabalhar, né, com vinhos, como é trabalhar com vinhos na Austrália. Inclusive, já teve até alguns que tiveram lá e acabaram trabalhando com vinhos, e teve um que deu mais sucesso, que hoje está trabalhando em vinícola,
é o que realmente ele foi lá, meteu a cara, entrou no LinkedIn, falou com a pessoa, foi lá com o currículo, falou com o dono. Olha só. E Meteu se a meteu cara a cara, mesmo. entendeu? Então, assim, não é que você vai fazer um E curso... você é super orgulhosa. Ai, é meu aluno. Porque não é que você vai fazer um curso de vinhos, entendeu? Até internacionalmente, porque tem vários cursos, e você achar que o emprego vai cair na sua mão, não cai. Eu acho que não somente na área de vinho, né, Wessa? Em todas as muitas áreas. É muito das pessoas que você conhece, é muito de você ir atrás, é muito de você batalhar, é muito de você realmente fazer algo diferente que a maioria das pessoas não iriam fazer. É verdade. Isso que eu falo aqui na Austrália. Na Austrália, a gente se vira nos 30 É e verdade, é verdade. a gente traz a brasileirada no sangue. E uma coisa interessante que a Pri falou é que, assim, aqui também tem essa importância de você conhecer alguém e alguém te indicar, né, pro serviço. Mas aqui também eles contratam muita gente, assim, só de ver o currículo, né, só de ver essa atitude da pessoa. Então, ele foi lá, ele entrou em contato no LinkedIn, foi lá, falou com a pessoa. Então, assim, eles gostam dessa, né, proatividade. Então, aqui é muito interessante. De repente, você não conhece ninguém ainda, mete a cara mesmo. Manda mensagem, sabe? Marca uma reunião, porque é isso que eles querem ver. Porque se eles veem que você já tem um conhecimento, um interesse, eles vão se interessar por você. Exato. Eu acredito que isso vale como um conselho para qualquer área. Realmente, se você quiser realmente trabalhar em alguma área específica aqui na Austrália, vá atrás. Não fique esperando que a oportunidade vai cair do céu. É verdade. Não é somente o estudo. O estudo te ajuda a te dar mais ficar mais confiança, né? Daqui, falar com aquilo com mais autoridade, de você poder saber do que você está falando, né? De você saber do que você agir, como agir. Mas realmente para conseguir emprego, entrar na área, não é somente ter um certificadozinho de vinho. É você realmente saber quem é que está fazendo o quê, meter a cara, conversar, ir lá, conhecer, fazer conexão com as pessoas. As pessoas querem se conectar. Então, se você faz algo diferente, você vai se destacar. Você já se destaca, exato. E você sabe, assim, por exemplo, alguém que está lá no Brasil agora, ou de repente já está morando aqui e quer entrar nessa área, você indicaria algum curso, assim, já específico? Tem cursos internacionais. Na verdade, quando eu vim para cá, eu não vim comecei a trabalhar com vinho aqui, não precisei de um curso internacional como o W7. Eu fiz um curso na Argentina. Com esse curso da Argentina, com a experiência que eu tive lá, eu já consegui entrar aqui bem facilmente na área do vinho. Na verdade, eu comecei trabalhando em restaurante, porque meu inglês era péssimo. Eu posso contar várias histórias de inglês aqui, que as pessoas vão achar assim, nossa, meu inglês era muito, muito, muito ruim. Então, assim, só um detalhe, né? Eu achei que eu já tinha inglês, né? Assim, eu já cheguei aqui com uma experiência, já tinha vindo pra cá, passado férias. E mesmo assim, eu fui pro restaurante trabalhar, né? Mas aí, pra mim, o negócio foi assim... Eu falo inglês super bem, eu entendo inglês, mas aí veio o inglês australiano. Aí eu tipo, ai meu Deus do céu! Que é uma coisa totalmente diferente, né? Tipo, aqui tem dois desafios, é o inglês e o inglês australiano. Exato, mas para mim o desafio era o geral, né? Assim, já aprendi o australiano. Então, assim, meu inglês era muito ruim, tanto que eu lembro, eu estava até falando com a Lu antes, né? De você chegar, que eu lembro que uma das piores mancadas que eu nunca vou esquecer é quando eu estava num restaurante, estava o chefe lá trabalhando, e eu queria falar para ele que se eu podia trabalhar do lado dele, né? Porque eu tinha um monte de garfo e faca para secar, né? Quem nunca trabalhou em restaurante aqui. Ficar polindo lá as polindo as coisas. E aí eu perguntei para ele, olha só, can I work inside you? Ele olhou para mim e falou assim, nossa... Você quer? Can I work inside you? Eu falei, gente, o que eu falei de errado? Eu falei algo de errado. Aí ele falou, seu marido vai me matar. Ai, meu Deus. Pra quem não entendeu aí... Traduz, Babi, traduz. O que eu falei pro chefe? Pra quem não entendeu aí... Inside é dentro. Então, ela perguntou que eu posso trabalhar dentro de você.
pior, imagina. O outro cara chegou pra mim e falou assim, olha só, eu quero um week coffee. Aí eu falei, nossa, o cara vai vir aqui tomar café toda semana. Eu falei pra todo mundo. Então, assim, olha as mancadas que eu fiz de inglês aqui. Não tá escrito. Não tá escrito, gente. Essa aqui que ela falou, eu quero um week coffee. Week é fraco, né? É W-E-A-K. E week de semana é W-E-E-K. Então ela achou que era semanal, né? Eu falei, tão estranho, pessoa aqui na Austrália já perde café pela semana, que vai vir tomar café toda semana. Aí você foi lá, cobrou o cara por uma semana, cara, o que é isso aqui? Então, assim, e a pessoa vir pra cá, pra Austrália, assim, a gente passa por vários sufocos, né? Então, vários sufocos. Então, assim, o inglês começou bem assim. Então, assim, assim, foi no sufoco. Agora, o importante é porque, assim, eu sabia que o meu inglês era ruim, mas eu queria aprender. Você arriscava. Mas eu arriscava, eu queria aprender, eu não queria nem saber. Eu falava errado, falava mesmo, tava nem aí. E tipo, isso é muito importante, porque, assim, a vergonha, ela te trava, ela te para. Total. E, assim, ela impede o seu desenvolvimento, né? Então, assim, quanto mais você se arrisca, mais você erra, mas mais você aprende. Nunca mais ela vai... Nunca mais eu falo com isso. Can I work inside you? Isso eu nunca mais eu repito na vida, pode ter certeza. Aprendi nesse dia. Aprendi que o inside e o beside tem uma importância muito diferente no inglês. Mas, assim, se eu nunca tivesse errado, talvez eu nunca tivesse aprendido. Então, assim... Pra mim, serviu como lição. E, assim, eu meti a cara mesmo. Eu falava errado, falava mais ou menos. E eu cheguei falando na vinícola. Eu saí de Melbourne, morei 9 meses, trabalhei com restaurante, cometendo todas essas atrocidades linguísticas. Exatamente, assim, falando tudo errado. Aí eu cheguei lá, com 9 meses, eu já estava até achando, estava com mais ou menos. E aí fui para uma entrevista de emprego numa vinícola lá em Barossa Valley, que é na South Austrália. Nossa, é uma vinícola, assim, maravilhosa. Two Hands, foi a primeira vinícola que eu trabalhei. E aí, minha sorte é porque a gerente de lá também era estrangeira. Então, assim... Ótimo, era mais tranquilo. E aí, beleza. Então, ela queria dar oportunidade para outros estrangeiros. Então, foi... Ai, Jesus, que bom, maravilha. E aí, eu acabei entrando nessa vinícola. Mas aí, foi aquela outra coisa. Agora, como é que eu vou descrever os vinhos em inglês? Exatamente, é uma coisa tudo muito que específica. Porque eu aprendi tudo em espanhol, né? Eu morava na Argentina antes de vir para a Austrália. E eu passei 4 anos em Mendonça. Então, eu falei, gente, como é que eu vou falar isso em inglês? Eu falei, gente, eu vou usar a criatividade. O que é que eu gosto de fazer? Ai, eu adoro música, adoro tango, bossa nova. Eu chegava e falava assim para as pessoas, olha aqui, ó. Esse vinho aqui é de Hidden Valley, Shiraz. Super elegante, é como você dançar tango. E esse aqui é um Shiraz de Barossa Valley. Assim, ó, classudo, super classudo. Tipo assim, você sabe o bossa nova brasileiro? Pura classe. Criatividade lá em cima. Eu vendia vinho horrores dessa maneira. Tipo assim... Olha só. E assim, o pessoal ria e falava, nossa, mas como é que você encontra maneira de falar de tango, de dança, de descrever, não sei o que lá. Eu falei, gente, é o que sai. Não tem, é o que a gente sabe, é o vocabulário que a gente tem. Meu, amei isso. E eu assinava tanto wine clubs que eu ganhei até... bônus, né? No primeiro ano que eu trabalhei lá, eu ganhei bônus, porque, na verdade, eu tinha assinado muito, o pessoal adorava a maneira espontânea que eu criei, tipo, descrevendo o vinho, porque eu não tinha vocabulário em inglês. Então, assim, a minha lição para isso é, tipo assim, às vezes você se limita. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho inglês. Eu não posso fazer isso porque eu nunca vou conseguir, porque meu inglês é fraco. Mas, assim, na verdade, às vezes cria uma oportunidade diferente para você que você nunca imaginou que você teria. Caraca. Entendeu? Eu me destaquei justamente pelo fato de eu descrever vinho como bossa nova. Como bossa nova, entendeu? Tango, bossa nova, com música. E ninguém nunca tinha feito isso. Então, assim, tanto que as pessoas se encantavam e assinavam para esses wine clubs. E eu falava, nossa, Priscila, eu tô vendendo um wine club sem falar inglês. Eu falei, gente, eu falo como posso. Eu falo com a mão, falo com o sorriso, falo com os dentes, invento, crio.
Então, assim, eu acho que a gente não pode se limitar. A gente tem que meter a cara. A gente tem que realmente tentar fazer acontecer. Se a gente realmente quer fazer alguma coisa, não ter medo, entendeu? Eu acho que é isso que muitas, às vezes, tem algumas pessoas que têm essa personalidade, essa intenção de fazer, que fazem, chegam, e tem outras pessoas que ficam acanhadas, entendeu? É verdade. Achando que nunca vai poder. Eu acredito muito no poder da mente. Se você coloca na sua mente que você vai conseguir, você inventa. Nossa, com certeza. Inventa e Eu consegue. super acredito nisso. E uma coisa interessante que você falou, eu tenho o meu canal de inglês, né? E aí eu fico dando as dicas lá e tal. E uma coisa que eu percebo muito, e isso vem de mim também, é que brasileiro tem essa mania de se colocar para baixo. Às vezes a gente tem um inglês super bom, e mesmo se você não tem, você fica se colocando ainda mais para baixo. Você acha que você não consegue, que você não sabe. E as pessoas aqui, gente, eles não ligam. Se você falou errado, se eles entenderam, tá tudo certo. Eles vão, às vezes, quando você fala uma palavra que não é, eles vão ali indiretamente corrigir você, né? Eles vão isso. repetir aquela palavra ali. Exato. Tipo assim, ah, tá, é aquilo? Ah, legal, não sei o quê. Mas assim, você nem percebe. Não é assim. Porque assim, no Brasil você percebe que as pessoas fazem... tiram chacota, né? Enfim, acham engraçado, não sei o quê. Mas aqui, não. Então, se joga, fala inglês mesmo, certo ou errado, porque é aí que você vai aprender. Eu tenho alguns mix também, mas eu não posso compartilhar agora, porque são meio inappropriate. Olha, isso aqui não tem história para contar. Assim, todo mundo que aprende um novo idioma sempre vai ter uma tem um mico. Tem um mico, tem uma história para contar. E assim, eu acho que faz parte da jornada, entendeu? Eu acho que é isso, você... O erro você nunca esquece, né? Nunca esquece. É muito engraçado o erro isso. você nunca esquece e faz você crescer. É com os erros que você cresce, que você aprende. Se você faz aquilo ali tudo igual, todos os dias, você nunca vai aprender algo novo. Exatamente. Você tem que se desafiar. Desafiar. Né? E voltando lá no Brasil, então, como é que você decidiu ir para essa carreira? Assim. Boa. Então, uma loucura, Gabi. Pode começar? Ô, Barbie, desculpa. Você pode começar? Olha só. Eu saí... Na verdade, eu estava estudando turismo. Na verdade, eu tinha aquela mesma coisa. Você terminou o colegial, Sim. 18 anos, você não sabe o que fazer. Aí, comecei a fazer um curso de turismo, que eu falei, eu gosto de viajar, vou fazer turismo. Legal. E aí, fiz um curso de estava fazendo uma faculdade de turismo, 4 anos. E aí, nessa faculdade de turismo, tinha uma matéria que era de vinho. Porque você estuda enogastronomia, né? Que é uma harmonização de vinho com comida. Legal. Chama enogastronomia. Gente, aí tem isso, nossa. Harmonização, vinho, comida, nossa, uma delícia. E aí, quando você trabalha em hotel, você precisa ter noção de vinho. Então, por exemplo, a hotelaria faz parte do turismo. Então, você acaba tendo uma matéria sobre vinho. E nessa matéria de vinho... O meu professor levou a gente para aquelas degustações de vinho. Nossa, delícia. Eu tinha 20 anos de idade. Eu achava aquilo chiquérrimo. Até hoje, eu acho, minha filha. Gente, mas essa degustação de vinho lá, chiquérrimo. Aquele povo tudo bem vestido, com aquelas taças. Nossa, tô amando isso aqui é muito lindo. E aí eu comecei a se encantar por esse mundo. Aí chegou o tempo da monografia, aí falaram assim pra mim, você vai fazer monografia de quê? Eu falei... eu vou fazer alguma coisa que tem vinho, né? Na gastronomia, vinho, harmonização de vinho, comida. Sou apaixonada por esse tema. Estou estudando sempre. Aí então faz o cenário da enogastronomia no Brasil, sobre esse tema, perspectivas, futuro, não sei o que lá. E isso me deu a oportunidade de falar com muitas pessoas da área. E todo mundo me deu um balde de água fria. Você é de Natal, do Nordeste, o povo aqui só toma cerveja, minha filha. Você vai querer trabalhar com vinho... Então, assim, foi todo mundo falando assim. Até o pessoal que trabalhava com vinho falou, minha filha, é melhor você fazer uma faculdade de advocacia, vai ser advogada, vai ser médica. Trabalhar com vinho que você vai passar fome pro resto da sua vida. Aproveita que você é novinha, que tem 20 anos, vai estudar outra coisa. Vai se apaixonar por outra coisa. E assim, todo mundo falando isso, e alguém falando assim, mas você não tem pai, você não tem mãe que trabalha com vinho, você não tem história, você sabe? Você começa do zero, é muito difícil. Super apoiadores, né?
pra não falar o contrário. Super apoiadores, assim. E aí teve uma menina que eu conheci que ela falou assim, eu estudei um curso na Argentina que foi super legal. Aí eu falei, tá, terminei me fale mais. Eu estudei na Escola Argentina de Sommelier. Eu falei, interessante, muito bom saber. Terminei a faculdade e falei assim pra minha chefe, trabalhava na água de coco no shopping, vendendo biquíni. Eu falei pra senhora, olha só, eu preciso do meu FGTS porque eu preciso ir pra Argentina. Vamos fazer um acordo aí, você? Meu Deus do céu! Com a cara e com a coragem. Eu falei assim, gente, eu já terminei a faculdade, não tem futuro aqui. Todo mundo fala que não tem futuro aqui em Natal. Então eu vou pra Argentina. Só que eu preciso de dinheiro. Tem como você, por favor, me demitir? Porque se você não é demitida, você não recebe o FGTS, né? E aí, pronto. Ela falou, não, Pri, eu te ajudo com o seu sonho. Beleza. Nossa, que linda. Peguei o FGTS... Meu Deus. E nesse FGTS a gente partiu a Argentina. Meu Deus. E eu não sabia que não podia colocar computador em mala de despachar. Lá vai eu, lá nos aeroportos, tirando prancha, computador. Nunca tinha viajado de avião. Nunca. Tinha 22 anos de e nunca tinha viajado para... Só tinha viajado para Fortaleza, para não sei onde ia viajar. Que é ali no Nordeste, de carro. Minhas viagens era isso. Nunca tinha viajado nem para São Paulo, não sabia nem que era São Paulo. Meu Deus. Eu peguei aquelas malas, aquele dinheirinho do FGTS, guardadinho naquela pochete. Sei, embaixo da blusa. Embaixinho da blusa, e fui-se embora. Chique. Eu falei pro meu pai, você tá doido? Eu falei, não, pai, vai dar certo. E você tinha, assim, planejado o lugar que ia ficar lá? Não, nada. Acabei morando com os brasileiros lá, e uma brasileira... E aí uma brasileira acabou que me pegou um dinheiro, e depois os outros brasileiros expulsaram ela de casa, só que eu não tava no nome dela. Ela chegou pra mim e falou, Priscila, você vai ter que sair 24 horas, porque tá no meu nome. E lá foi eu sair, mas assim, eu tinha morado em Rosário e eu queria ir pra Mendoza de qualquer maneira. Então, assim, acabou que funcionou. Né, deu um speed, né? Acelerou o processo. E acabei indo para Mendonça. Acabei morando 3 meses em Rosário, depois eu fui para Mendonça, e em Mendonça foi apaixonou. Não, Mendonça foi lindo. E aí, Mendonça foi também outro aperreio, porque quando eu cheguei em Mendonça também, eu não falava espanhol quando eu cheguei na Argentina também, eu já fui Exato, já foi no portunhol e pronto. Naquele portunhol muito ruim. E aí, na verdade, eu só tive sorte, porque, na verdade, eu acabei conhecendo uma francesa. A francesa falou assim, eu vou te ensinar francês. Eu falei, tá bom, não sei falar francês também não sei falar só português, é bom que a gente vai aprendendo outros idiomas. Ela compra uma agenda com A, B, C, que aí você vai fazendo seu vocabulário. Eu fui, beleza. Eu fui tentar comprar essa agenda numa loja de aniversário que não vende agenda. E o cara olhou pra minha cara assim, eu tinha uma brasileira que trabalhava aqui, ela era tão maravilhosa, você não tá procurando emprego? Eu tô! Desesperadamente! E assim foi acontecendo. Então, assim, se eu tivesse medo de tomar aquela primeira decisão, entendeu? Nunca minha vida, eu acho que eu ainda estaria em Natal, entendeu? Então, as coisas foram meio que acontecendo. Caraca. Mas eu nunca parei, eu sempre estava correndo atrás de fazer alguma coisa. Então, por uma decisão que eu tomei de aprender francês, acabei conseguindo um emprego. Meu Deus. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi assim, entendeu? Então, assim, eu acredito que muito assim, se você tá infeliz, se você não tá, né, se você tá triste com a sua situação por algum motivo, eu sempre acredito assim, faça qualquer coisa. Tem que tomar uma atitude. Qualquer coisa que, sabe, qualquer ação diferente que você não está fazendo agora. Porque qualquer ação que você faz hoje... Tem uma reação. Tem uma reação. E leva você para um outro caminho. Nossa, acredito muito nisso. Entendeu? Então, para mim, foi muito isso toda a minha vida. Minha jornada foi assim, cara, eu falei... Super corajosa, super... Sabe? Pra frente, atitude. Mas assim, não foi fácil. Tinha uma graninha muito pouquinho, contadinha. Sei. Então, assim, nunca fui de família rica, nunca fui, entendeu? Nunca tive essa... Então, assim, foi muito... Suado tudo isso. Mas cada ação que você faz tem uma reação. Tem uma reação. E essa reação foi que foi me tornando a pessoa que eu sou e me fazendo mais feliz, né? Trabalhar com uma coisa que eu amo fazer, que eu sou apaixonada a fazer. E isso é que eu fui atrás do meu sonho. Por mais que todo mundo falou pra mim... Falou o contrário. Falou o contrário. Você tá louca, não faça isso. E no fim, você acabou aprendendo francês também? Não.
acabou que eu falei, não, vou ter que aprender espanhol. Acabou. Não, eu consegui um trabalho ao invés disso, então fica aí de lado. Fica de lado o francês por agora. Preciso aprender espanhol. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tava estudando espanhol e aí tava indo super bem, Amanda, não sei o quê. Aí decidi aprender inglês. Falei, não, tá muito pro meu cérebro. Deixei de lado, nunca mais voltei. Não, mas o portunhol é o mais fácil aprender, tá? Vou logo avisando. Todo mundo fala um portunhol perfeito lá na Argentina. Meu Deus do céu. Não, problema eu falar espanhol. Mas depois de uns anos você acaba diferenciando os dois. Mas tem um momento da minha vida que eu não conseguia falar mais português. Se eu estivesse desesperada, eu começava a falar espanhol. E aí eu tava no Brasil, o pessoal falava, de que parte da... De onde você é, menina? Eu me dava conta, eu falava, caraca, eu tô falando espanhol. Porque o seu cérebro, às vezes, não consegue. Eu acho que o nosso cérebro, eu não sei se é com todo mundo isso, mas o meu cérebro consegue reconhecer o inglês melhor do que, às vezes, quando eu estava na Argentina, de reconhecer o espanhol e eu já estava falando espanhol como se fosse a minha primeira língua, assim. Caraca! Que maravilha. Para mim, eu tenho essa dificuldade. Quando eu ouço alguém falando espanhol, eu não consigo responder em português. Eu muda pro inglês, eu não sei por quê. Mas acho que no meu cérebro, tipo assim, é outra língua, não é só a língua materna. Então, tipo, você tem que se virar. Eu acabo respondendo em inglês, sei lá. É uma confusão, mas, tipo, eu sei o que você tá falando. E depois, você conseguiu esse trabalho. E aí, o que aconteceu? E aí, eu consegui esse trabalho, mas eu queria trabalhar com vinho, né? Que eu fui com isso, com essa intenção. Sim. E eu queria trabalhar com vinho, E acabei conhecendo uma dona de uma vinícola que ela falou assim, você conhece alguém que fala português? Porque eu tô precisando de alguém para trabalhar lá na vinícola. Eu falei, olha só, se você não precisar de espanhol... Sou eu aqui, ó. Aí ela falou assim, não, porque eu vou ter que ter espanhol também. Eu falei, pode ser um portunhol? Eu me viro. Ela falou assim, não, vamos tentar. É nesse vamos tentar, ela me deu a primeira oportunidade de trabalhar na vinícola, que hoje no Brasil é bem famosa, Mosquita Muerta, Lormijan, ou Milan, né, que a gente fala com dois L. Los Tonellis, que é a mesma família. E aí eu acabei trabalhando para eles. Então, e aí, na verdade... E nisso você já tinha entrado lá na escola? Ou ainda não? Não, eu tinha feito um cursinho de uma semana de apreciação de vinho, só para ter uma noção. Tá. Mas eu tinha feito uma monografia e tal. Porque você já tinha sua faculdade, você já tinha, Tinha terminado a faculdade de turismo. Terminado a faculdade de turismo, então você já tinha um pouquinho... Um pouquinho a ideia. Consegui enrolar um pouquinho. Aí fez esse curso de uma semana. De apreciação de vinhos. Somente. E aí eles também deram treinamento. Eles me deram muito... Lá na vinícola, eles te deram... Me deram treinamento de... Sabe? De, por exemplo, é aqui como é que a gente faz os vinhos. A gente faz isso, faz aquilo. E aí eu fui usando o idioma, o jeito que eu conseguia falar aquilo ali, né? Sim. Eles falaram de um jeito, eu reproduzi do jeito que eu conseguia falar. E num portunhol, e eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de ser demitida, porque eu tava feliz, porque eu tinha conseguido meu primeiro trabalho com vinho. Mas eu fazia assim, gente, mas como é que... É desafiador, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo eu sentia mais medo, porque eu ficava pensando assim, gente, e se um dia eles não quiserem que eu fale mais portunhol? Porque eu falo tão portunhol, tão ruim. E foi outra coisa também que acabou me chamando, botando pra mim lá pra cima, porque, na verdade, o pessoal ria, achava divertidíssimo aquele portunhol, que era muito diferente de outras vinícolas. Nossa, eu fazia aquela galera rir toda, assim, sabe? Eu era assim, eu derretia a galera toda, aquele ônibus de 60 pessoas. Nossa, a gente... Meu Deus! Aí você tinha que ficar lá dentro. No meio daquela monte de gente lá, falando bem alto, um idioma que eu não sabia falar. Que foi isso que eu topei fazer, né? Gente, amei. E aí, acabei que a galera acabava se divertindo, porque eu falava uns nomes, de vez de falar os porros dos barris, eu falava porro, que era da marihuana, da maconha. E aí, do porro, enfim, todo mundo acabava rindo, e vai todo mundo no final sabia o que era o final sentido, mas enfim... E aí, acabou que essas histórias acabaram acontecendo também nesse primeiro emprego. Então, pra mim, assim, tudo que aconteceu de ruim... Te contribuiu pro bom. Pro bom, entendeu? Por isso que eu falo, eu não tenho medo. Não sei fazer isso não sei, mas se der errado, deu errado. Se joga. Deu certo, deu certo. Se deu errado, a gente melhora da próxima vez. É assim, minha mente, meu mindset é esse. Eu vou, arrisco...
E pronto. Se deu certo, maravilha, maravilhoso. Se deu tudo errado, Você bom, aprendeu alguma coisa. aprendi como foi, próxima vez a gente vai tentar fazer melhor. Mas se a gente não faz, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Não sai do lugar. E depois, e você ficou quanto tempo lá? 4 anos. 4 anos. Durante esse tempo, você foi lá para essa escola que você queria? E aí, estudei 2 anos nessa escola, na Escola Argentina de Sommelier, que é um diploma de sommelier. Tá. E aí, é reconhecido também pelo SET, que é de Barcelona. E aí, foi aí que é esse SET? É uma escola em Barcelona. Ah, legal. De famosa. Turismo e hospitalidade também. Tá. E aí, a gente consegue... Aí, terminei, né? Isso na Argentina. Aí, eu falei, gente, eu preciso de outra coisa nova. Já tô aqui 4 anos. Já tava trabalhando no Park Hyatt, como sommelier. Park Hyatt é muito famoso. Tem Park Hyatt no Brasil? Tem o Park Hyatt no Brasil. Tem, né? Acredito Super que sim. famoso. Tem o Hyatt Internacional. E aí, eu tava no Park Hyatt já trabalhando como sommelier. Então, assim, eu já queria outra coisa. Eu já queria ir meu próximo step. Nível. Meu próximo nível. E aí, qual seria o desafio? Agora vamos pro inglês. Agora vamos pra Austrália. E por que a Austrália? Ai, olha só. A Austrália sempre me encantou pelo fato dos vinhos, né? Da indústria de vinho daqui, principalmente na South Austrália. Acabei conhecendo um australiano também nesse rumo, na Argentina também, que também ajudou na decisão. E a Austrália também é uma coisa que eu tinha muito interesse também, pelo fato de falar inglês, de ser uma cultura muito viva no mundo dos vinhos, de ser uma coisa que poucas pessoas sabem no Brasil sobre os vinhos australianos. Então, eu tinha essa curiosidade de saber mais sobre os vinhos australianos também. Então... Aqui tem vinícolas muito grandes, né? Muito famosas, eu reconhecidas. Eu fui pro Canadá mês passado e eu, lá no mercado, não sei o quê, né? Vou comprar um vinhozinho aqui, né? Eu tava com uma amiga. E aí, quando eu olho no vinho, Austrália. Aí eu falei, não acredito que eu vim aqui pro Canadá comprar vinho da Austrália. E tava uma delícia, amei, comprei, claro. Não. Vinho australiano sempre bom, né? Gente, sempre bom, uma boa escolha. E aqui você não tem ideia, porque aqui em Vitória, né, o estado que a gente tá, é frio, né? E também tem South Australia, que aqui é meio que do ladinho, e tem vinícolas enormes, né? Sim, a Penfolds e a Lamba, são vinícolas que são super famosas, grande. E assim, a maioria dessas vinícolas que a maioria das pessoas conhecem, geralmente vem mais dessa região da South Austrália. Por exemplo, mais de 50% do vinho que é produzido aqui na Austrália vem da South Austrália. O vinho que eu comprei lá no Canadá era da South Austrália. É uma região que produz bastante vinho, né, aqui na Austrália. Então, assim, acaba que por isso que eu vim para Melbourne. Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu vim para Melbourne 9 meses, mas eu queria muito ir para Adelaide, para South Austrália, por causa dos vinhos. Porque eu tenho mais oportunidade de conhecer, de fazer network, porque tinha mais vinícolas, tinha mais gente para entrar na indústria, né, para conhecer a indústria. Então, eu convenci o meu marido, falei assim para ele, não, a gente vai... Tem que ir para lá. Tem que ir para South Austrália. E aí, a gente foi para South Austrália, na verdade, por isso também. E a South Austrália acabou que é uma cidade menor, pequena, como a gente queria. De repente, mais oportunidades. Queria ter mais família, mais oportunidades. Então, acabou que pra gente funcionou super bem. Eu sei que muita gente tem essa onda entre Melbourne e Adelaide, para onde a gente ir, mas depende muito do que o seu foco, né? É verdade. Se você é solteiro, se você é casado, se você tem família, o que você quer trabalhar. E aqui vale para tudo, né? Porque, assim, tem gente que, de repente, mora no Rio, gosta mais de praia, gosta mais de uma vida mais relaxada, então tem que ir lá para Queensland, né? Você tem que escolher o lugar que você tá de acordo com o seu estilo de vida. Exato. Né? Porque se você vive na praia aí no Brasil, aí você vem pra Vitória... Morrer de frio. Filha, tu vai ficar em depressão. Porque aqui o verão só aparece 2, 3 meses e olhe lá ainda. Porque às vezes é só uns 2 dias de calor e pronto. Mas enfim. E fora que aqui tem 4 estações num dia só, né? Misericórdia. Você vai durante o dia, você tá morrendo de frio, aí de tarde... Você sempre tem que sair com guarda-chuva e com... É igual meio que São Paulo, né? São Paulo é um pouco assim. Eu acho Melbourne bem parecida com São Paulo. Só não é muito extremo o frio, mas é bem parecido. Bem parecido. Às vezes chove, às
às vezes faz frio, às vezes faz um sol. Meu Deus do céu. E tudo no mesmo dia. A gente brincava muito, que tem as 4 estações num dia só aqui em Melbourne, né? É bem Eu acho que isso é bem mesmo. famoso por esse ditado. E deixa eu te falar, quando você... Beleza, você chegou lá em Adelaide, de novo, com a cara e com a coragem, né? E aí, o que você fez? E aí eu fui visitar a vinícola. Por isso que eu falei para você, né? Eu acho que assim, você ir lá, conhecer o pessoal, quando você for aplicar, você fala assim, eu fui conhecer, você mostra um interesse, entendeu? De só você falar assim, esse aqui é meu currículo, entendeu? Só mandar lá por e-mail. Só mandar por e e-mail, tal. sem nenhuma historinha, né? Eu gosto muito de storytelling, né? Eu sempre, quando eu faço que eu tô tentando trabalhar para alguém, eu faço um storytelling antes, sabe? Legal, isso é uma boa dica. É uma boa dica, porque assim, você acaba criando conexões. As pessoas querem criar conexões com você. Olha aí, presta atenção, hein? E aí, quando eu fui lá, visitei e tal, eu fui lá e mandei o meu. Eu falei, eu fui, visitei, falei com a Fei, que foi a pessoa que me recebeu. E a gente conversou isso, conversou aquilo. Eu vi isso, fui contando uma história toda. Eu cheguei nesse horário e pá, e tava assim, tava assado. Eu achei isso incrível, achei isso maravilhoso. E por isso que eu tô aplicando. E falar o porquê que você tá indo pra ali. Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas aplicam para trabalhos que é só assim, e na verdade elas não pesquisam, elas não fazem um research, elas fazem assim, eu quero um trabalho, qualquer coisa que venha. Mas isso você transparece na entrevista também, entendeu? Com certeza. Porque você acaba fazendo assim, eu quero qualquer coisa. Se você quer qualquer coisa, por que eu tenho que escolher você? Exatamente. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, assim, você tem que fazer o porquê que as pessoas vão escolher você. Porque, assim, pra mim, entrevista de emprego é vender. Você se vende. Você se vende, entendeu? É verdade. Você se vende todo dia, na verdade. É verdade. Você se vende com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você tá andando no meio da rua, que você tem que falar com alguém, é uma venda, porque você tá vendendo a sua imagem, você tá vendendo ali a sua, entendeu? E numa entrevista de emprego, você tá vendendo para aquela pessoa te comprar para te contratar. Verdade. É uma venda. Então, assim, você não pode vender... Como é que você vai vender uma coisa assim? Ei, compra aqui. Exato, que nem você acredita, né? Nem você mesmo acredita. Se você vê um negócio... Sei lá, você já comprou alguma coisa, sei lá, na internet que fala, compra aqui? Não. Exato. Tem que ter alguma coisa... uma razão, né? Primeiro, uma razão, um porquê, um engajamento, alguma coisa que faça você se conectar com aquela marca, ou com aquela coisa. E você se sinta a necessidade que você precisa daquela pessoa. E aí ou não daquela pessoa, nesse caso, daquele produto que você quer comprar. Sim. Então, você acaba comprando aquele produto porque você acredita, quer ou precisa, enfim. Do mesmo jeito, numa entrevista de emprego. Se você se mostra que você tem interesse, que você pesquisou... Eu fiz a pesquisa toda, sabia o nome do dono, sabia o nome, sabe? Tudo. Já cheguei lá falando da história que tinha a vinícola inteira. Eu já tinha feito a minha pesquisa de casa. E eles acharam super diferente, porque eu pedi até todas as informações de vinho antes de eu começar a trabalhar, para me estudar, para ter isso. Olha, que legal. Entendeu? Porque, assim, eu queria mostrar realmente, assim, que eu tenho interesse em trabalhar. Né? Proatividade, entendeu? E isso faz toda a diferença. Olha só. Então, assim, por isso que eu falo, as pessoas falam, é difícil para conseguir emprego. É difícil se você vai nessa onda de deixar currículo sempre a mesma em 100 lugares. E esperar pelo milagre. Esperar pelo milagre. Talvez se você tiver muito desesperado, faz isso, mas tenta uns 2 ou 3 estudar um pouquinho. Sei lá, manda o currículo 100, que você faz, sei lá, só clica lá, assim, manda. Mas faz uns 2 ou 3 que realmente você vai lá no LinkedIn, fala com a pessoa. Oi, tudo bom? Eu vi que você fez um anúncio e não sei o que lá. Eu só queria saber mais informações. Será que eu poderia tomar um café com você para saber como é que funciona trabalhar nessa empresa? Sabe, você vai criando um relacionamento com a pessoa antes mesmo de entrar. E isso é muito importante. Essa dica é maravilhosa, porque aqui na Austrália você tem o currículo, mas também você tem a carta de apresentação, né? Então, nessa carta você vai escrever o quê? Um pouco sobre você, né? O porquê você quer, de repente, trabalhar, né, nessa empresa. Então, é realmente ali uma carta de apresentação. Então, se nessa carta de apresentação você já pega a dica da Pri e já fala, olha, fui lá, visitei, peguei no site, eu acho que tem, de repente, uma ideia aí a ser trabalhada. Meu, isso é maravilhoso, porque a pessoa já vai olhar e fala, caraca, essa pessoa já
completamente pesquisou, já diferente. entendeu aqui, né, o nosso foco. É lógico que eles vão te chamar para entrevista. E aí Exato. chega na entrevista, você dá uma aula assim, fui lá, não, já visitei, falei com não sei quem. Ah, maravilhoso. Olha, já tô pensando nisso daqui. Você tem como me passar a lista de vinho, sei lá, de uvas, não sei, né? Meu, maravilhoso. E tanto que eu só apliquei para 2 vinícolas. E as 2 vinícolas eu fiz a entrevista. Olha só. Então, assim, para mim foi literalmente importantíssimo Ter essa ter essa estratégia. estratégia de... Porque para mim foi assim, ela não tá só procurando um emprego, ela realmente se interessa pela gente. Pelo Você negócio. quer falar com pessoas que se interessam pelo seu negócio, que acreditam no seu sonho. Exatamente. Você quer contratar uma pessoa que não acredita no seu sonho? Que Nossa. tá trabalhando ali só para trabalhar, só por dinheiro? Não. Então, se você é aquela pessoa que acredita no seu sonho, que você realmente teve o trabalho de pesquisar. Exatamente, de já entender antes de chegar na entrevista, cara, maravilhoso. Então, assim, a gente acaba, entendeu? Então, acho que isso faz muita diferença quando... Assim, claro, né? Depende do tipo de emprego. Se você Sim, quer sim. um emprego, né? Já simples, né? É simples. Não assim, precisa de nada disso. Não precisa muito. Nós duas sabemos aqui que é muito mais fácil conseguir o que a gente chama de subempregos, né? Exatamente. Talvez você não precise de tanta coisa assim. Mas se é um emprego que realmente você deseja, que você quer entrar na área, por exemplo, de um vinho, de uma vinícola, de um celedó, por exemplo, talvez isso faz você sair... Essa diferença. E isso já entra na questão de que você não é australiano, né? Assim, você é australiano agora, mas assim, né? Mas assim, você não é australiano. Você chega aqui já com o inglês sua segunda língua. Então, você tem que ter um diferencial. Porque eles vão dar essa prioridade para australiano. Com certeza, com né? certeza. Que a maioria das pessoas que trabalham com vinho no celedó, por exemplo, que é o que... São australianos. São australianos. Então, assim, para você entrar nesse setor, você realmente precisa, sei lá, fazer alguma coisa a mais. Não somente porque você tem um rostinho bonitinho e um currículo mais ou menos, entendeu? Porque estudou um curso de vinho que você vai entrar no outro dia. Não funciona assim. Exatamente. Você precisa... Principalmente porque vinícolas vão mais pro interior, né? Assim, não é no centro. Então, tipo assim, é ainda mais difícil de chegar, de conhecer. chegar. Exatamente. Não. Então, assim, para mim, as estratégias para mim conseguir trabalho, por exemplo, sempre foi... Aí já na segunda você já conseguiu... Não, na verdade, eu fiz entrevista nas duas e aí acabei indo para Barossa Valley porque eu queria muito para Barossa. Nossa, Barossa Valley é maravilhoso. E meu marido ter conseguido um emprego em Barossa Valley também. Eu falei, tá bom, vamos morar em Barossa Perfeito. Valley. E moramos em Barossa Valley. Não quero mais nada. Mais nada, era só o meu sonho era morar em Barossa Valley, então eu realizei meu sonho, eu tava assim, feliz da vida. Maravilhoso. Eu tava vivendo um sonho morando em Barossa Valley, assim. Nossa. Era realmente um sonho para mim de morar numa região de vinho que para mim era uma das regiões que eu mais sonhei em trabalhar. Uhum. Então, assim, quando eu consegui um trabalho em Barossa Valley, tipo assim, eu nem pensei duas vezes. vezes. Vamos pra lá, vamos morar lá, que eu quero morar nessa Barossa. E quando você entrou lá para trabalhar exatamente do quê? Como celedó. Como celador. Eu trabalhava com essa parte de venda, de turismo de vinho, né? Como eu já era formada em turismo e já tinha feito guia turista, guia de vinho na Argentina. Então, isso acabou agregando também para me ajudar a entrar nessa área de turismo de vinho, que é celedó, que é quando você vai nas vinícolas e as pessoas oferecem aquela degustação para vocês. E aí entra aquela história que eu falei para você do tango, do bossa nova, foi toda aí, foi a minha história. Você usou. E aí eu tive que me criar, na verdade, uma maneira de falar dos vinhos que eu conseguisse me sentir confortável, porque meu inglês era muito limitado e eu não sabia como falar aquelas coisas em inglês. Eu não conseguia memorizar, não conseguia... porque E memorizar, às vezes, não sai natural, né? Exatamente. Fica aquela coisa muito fake. Se você não entende, esquece. Você não vai conseguir. E mesmo assim, se você memorizar e não entender, esquece. Você vai trocar, vai ser uma bagunça. E a pessoa vai falar alguma coisa, você vai falar... Então. Quê? E aí, beleza. Depois disso, você ficou quanto tempo lá? Acabei ficando 5 anos, aí acabei trabalhando na produção de vinho também. Trabalhei como cellar hand, acabei fazendo outras coisas. Eu fui para a Europa em 2018, fui fazer um outro curso de vinho também.
do Certified Sommelier, que é do Court of Master Sommelier, que é dos Estados Unidos. Acabei indo para a Europa, fiz um tour por 3 meses. Maravilhoso. Foi quando eu visitei essas 40 regiões de vinho, né? Foi bastante. A gente passou 3 meses visitando vinícola todos os dias, regiões de vinho todos os dias, E qual que era o seu foco aí? Era aprender aquilo que eu já aprendi no livro, mas eu queria ter experiência de ir, conhecer, falar com as pessoas da indústria, fazer networking fora da Austrália, na Europa. Então, a gente acabou indo visitar vinícola em Bordeaux, Borgonha, Languedoc, Alsácia, Barolo, Barbaresco na Itália, no Piemonte. E, assim, a gente rodou, foi na Suíça, foi na Alemanha. A gente rodou realmente tudo o que era ali. Sonho. O sonho. Estava realizando o meu sonho de visitar. E aí, eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi quando... Na verdade, eu ia para o Brasil e sempre levava vinho na minha mala. E aí, acabou que as pessoas falavam, ai, Pri, então faz uma degustação pra gente de vinho australiano, faz uma aula pra gente, faz, né, dá uma agitada da Austrália aqui, que é diferente e tal. E foi assim, foi começando o Heineken Wine Consultancy, assim, que é a empresa que eu tenho hoje. E eu falei, tá bom, vamos. Só que sempre eu tava na brincadeira, sabe? Eu ia pro Brasil, levava as garrafas lá e fazia isso, vendia as garrafas lá, ganhava uma graninha, você usava essa graninha para pagar as férias, beleza. Fazia isso e acabava conhecendo diversão. E fazia isso e acabava conhecendo mais gente do que trabalhava com vinho no Brasil. Então, para mim, funcionava, porque, enfim, eu queria conhecer mais gente que trabalhava com vinho no Brasil. E aí foi crescendo, e aí quando foi crescendo assim, né? Eu não dava muita atenção, né? Era uma coisa que eu fazia à parte, né? Continuava com meus outros trabalhos. E aí, quando foi o Covid, toda essa parte de turismo de vinho fechou, né? Turismo acabou, né? Com o Covid, né? Ninguém saía mais de casa, então o turismo praticamente não existia. E eu falei assim, nossa, eu vou ter que me reinventar. Porque eu não sei nem quando é que esse Covid vai acabar. Sei lá, e se fica pro Covid por 10 anos, vou ficar 10 anos esperando isso? Não. Vai acontecer. E aí foi quando eu comecei a falar, não, gente, e todo mundo usando, era todo mundo online, né? Online, verdade. Eu não sei se você lembra, mas nossa... Eu terminei minha faculdade online. Online, todo mundo online, era estudando online, era fazendo lives online, era Instagram, era tudo online. E live, pelo menos na minha área, bombava. Era live todo dia, toda hora. WhatsApp, nossa, 300 milhões de mensagens. O pessoal tava, assim, super se conectando online. Aí eu falei assim, gente, o mundo vai ser online. Só que aí eu vi todo mundo se concentrando muito no Instagram, que era tudo Instagram. Aí eu falei, gente, eu vou diferente. Eu vou no LinkedIn. Eu não vou concentrar minha energia no Instagram, porque eu quero... Se eu já trabalho com B2B, né? Que é o business to business, o LinkedIn, para mim, é o melhor lugar. Então, eu acabei concentrando, assim, 3 anos construindo um network no LinkedIn. Global. Hoje em dia, eu conheço gente... Assim, eu falo com pessoas de Israel, Estados Unidos. Sim, eu tenho clientes que estão na Holanda, clientes que estão na Nova Zelândia. Então, assim, eu acabei construindo um nicho de B2B e acabei conhecendo importadores no Brasil. Olha só. E aí, acabou que eu acabei vendendo vinho australiano para o Brasil. Por causa dessa conexão do B2B. E foi criando oportunidade em tudo que é nesse meio do mundo dos vinhos, no B2B. E aí, mas isso tudo pelo fato que eu fiz um pouco diferente que a maioria das pessoas, que todo mundo foi no B2C, no Instagram. Aí eu falei assim, gente, se eu fosse uma mais lá, eu vou ter que realmente me reinventar, porque já tinha gente fazendo isso. Exatamente. Já tinha gente que já tinha mais seguidores, e você tinha que sair de lá, e tava muita gente fazendo aquilo ali, naquele momento. Então, assim, eu vi aquele negócio assim, nossa, isso aqui vai estar saturado. Nossa, eu preciso achar uma estratégia que ninguém tá olhando hoje. Eu vou focar no B2B quando todo mundo foca no B2C. Então, se você ver minhas redes sociais, a maioria são sommeliers. E é isso que acontece. A maioria dos sommeliers que querem vir para a Austrália, geralmente eles chegam até mim e falam, Pri, como é que é morar na Austrália? E aí a gente vem ajudando, na verdade, essas pessoas. Não necessariamente paga, é um trabalho que eu faço meio que voluntário, só para dizer, né? Olha, gente, você pode conseguir trabalho aqui, você tem esses network, essas coisas,
E a gente vai mesmo que auxiliando para eles, só para mostrar realmente a realidade, como é que funciona aqui na Austrália. Que às vezes eles querem saber por onde começar na carreira de vinhos. E aí, por isso que a gente tem esses talks, essas apresentações que a gente sempre é convidado a fazer, por causa dessa porque a gente tenta ajudar a comunidade brasileira, na verdade, né? Que querem trabalhar no mundo dos vinhos. Sim. E aí foi isso. Então, assim, acabou que, por exemplo, ano passado a gente foi convidado a fazer a primeira feira B2B, Business to Business, criada pela Wine Australia, que é um governo que né, toma conta da organização do vinho da Austrália, e a Austrade, que é a organização da exportação, né? Olha só, outros países. Super importante. A gente fez um B2B evento no Brasil, a primeira feira de vinhos B2B, junto com o governo australiano. Caraca, que moral, hein? Então foi bem legal. Que moral, hein? Foi bem legal, assim. Então, assim, a gente acabou... Não é pra qualquer um, não, hein? Então, assim, é muito legal, porque isso tudo começou porque eu não tinha emprego no Covid. Nossa, E aí, de vez eu focar no B2C, que tinha muita gente lá, eu falei, gente, eu vou fazer diferente, vou focar no B2B. E, na verdade, tem outras pessoas lá, mas, assim, cada um no seu ramo, né? Sim. Não tem outra brasileira louca lá no LinkedIn. Gente, amei. E é isso, né, gente? É se reinventar. Se recriar. Né? Você, assim, mas começa tudo com o quê? Com amor, paixão pelo que você faz. Porque isso tudo começou lá atrás. Você não tinha, né, envisioned, né? Você não tinha planejado isso, mas aconteceu. Mas por quê? Tudo... Ação gera reação. Diferente, eu vou focar aqui, porque eu quero o B2B, e aí as oportunidades vão aparecendo e você vai fazendo um pouco aqui. Umas dão certo, outras não vão dar certo, dar certo. Mas assim, é o aprendizado. Vai o aprendizado, entendeu? É o aprendizado. É o aprendizado, e aí você vai aprendendo com aquilo ali, o que vai acontecendo. E aí você vai também se inovando, né? Porque... Sim. É muito importante também que você não fique estagnado, né? Independente do que você faça hoje, não fique estagnado. Com certeza. Hoje em dia, a gente acaba trabalhando também... Hoje em dia, a gente está focando muito na inovação do mundo dos vinhos. Justamente porque a gente pensa que a gente precisa inovar, a gente precisa continuar, a gente precisa continuar crescendo, a gente precisa se transformar, né? E você diria que tem, assim, uma diferença muito grande, assim, dessa vida aqui na Austrália... dessa profissão aqui na Austrália para quem faz, né? Para quem é sommelier no Brasil? Você acha que tem uma diferença, assim, muito grande? Quem é sommelier no Brasil que quer trabalhar em restaurante aqui, eu acredito que é muito mais... Não é que... na diferença de estilo... Não, eu acredito que não. Eu acho que na Austrália se torna até mais fácil que no Brasil. Tá. Porque pelo menos porque no Brasil é muito difícil que um sommelier ganhe bem. É muito difícil. Sommelier de restaurante, tá? Sommelier famosinho, sim, já é outra história. Vai fazer o preço dele, enfim, é outra coisa. É outra coisa, tem mais oportunidades. Mas aquele sommelier que trabalha em restaurante, geralmente ele ganha, né, um salário bem menos, né? Uhum. E aqui na Austrália, você sabe que não é como o salário mínimo dos Estados Unidos, que é $7 a hora, entendeu? Sim. Aqui tem um salário... para você trabalhar com hospitalidade, entendeu? Que geralmente, se você for uma pessoa organizada... Né, você consegue viver bem. Você consegue viver bem. Aqui, mesmo com os salários básicos, né, os salários mínimos, você consegue viver bem. Principalmente se você trabalha o tempo integral, 40 horas, Porque aqui você consegue viver digno. Agora, claro, né? Você não... Aqui, digno que eu falo, você não vai estar gastando, sei lá, em restaurantes, comendo fora todos os dias. Sim. Gastando $150 todos os dias. Não tô falando disso, tá? Mas sim, se você se organiza... É um dos diferenciais aqui da Austrália, né? Porque quando você quer estudar aqui, você estuda, você trabalha, você consegue viver. Uhum. Né? É muito diferente de outros países. Até acho que no Canadá você acho que não pode trabalhar. Tem alguns países que você não pode trabalhar. Isso daí complica, né? Pra gente que não veio de família rica, isso faz toda a diferença. Com certeza. Então, aqui você consegue trabalhar 20 horas semanais, né? E aí, com isso, você consegue pagar o seu curso, pagar seu aluguel, enfim, consegue viver bem. E é isso, entendeu? Eu acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano,
falando com o aluno antes de você entrar, se você tiver visto de estudante, você não consegue trabalhar também, não. Só se você tiver numa faculdade. E mesmo assim, não são 20 horas, são 15 horas. Então, e o custo de vida nos Estados Unidos é muito mais alto que o custo na Austrália. Então, você acaba colocando tudo isso na balança, né? É verdade. Quando você vai vir, entendeu? E aí você vai acabando tomando a decisão para onde Que é mais que você acertada vai... para você. É, que é mais acertada para você. Sim. Meu, amei! Amei, amei! Gente, muita dica maravilhosa. Acho que, assim, não só para quem quer trabalhar nessa área, né, de ser um sommelier ou na área de vinicultura, viticultura. Vinicultura, tá certo? Não, viticultura. Viticultura. É muito vocabulário novo aqui. Então, se você quer trabalhar nessa área, você, assim, teve dicas maravilhosas, mas para quem não trabalha nessa área também, ela deu uma dica, assim, super legal, sabe? De você conseguir um emprego aqui, né? Bota a cara, vai para cima, né? Que você vai conseguir. Então, assim, aqui a Austrália, ela tem muitas oportunidades. Então, não importa qual seja o seu sonho, vem para cá. Vem para cá, sabe? Conversa com as meninas da Accent. Elas, com certeza, vão entender o seu caso, vão entender a sua história, vão entender o seu sonho. E, com certeza, elas vão te direcionar para algo, assim, que realmente vai fazer sentido para você. Né? Então, assim, tô muito feliz de ter te conhecido. Você é maravilhosa. Prazer, Barbie. Olha, assim, eu vou levar esses conselhos para minha vida, porque assim, eu sou muito assim também. Vai lá, faz, sabe, acontece. Mas até para conseguir um emprego mesmo, foi meio que assim, eu não conhecia ninguém e saí mandando e-mail pro povo. E assim, eu super acredito nisso. A ação gera reação, né? E assim, mesmo que você erre, você vai sair com conhecimento, né? Então, assim, maravilhoso. Você erra, você vai sair com conhecimento pronta para a próxima. Pronta para a próxima. Levanta, sacode a poeira e dá uma volta por cima. Exato. Gente, até a próxima. Dá o seu like aí, já segue o canal e um beijo.